Tida como perfumaria por muitos governos, a cultura tem um destaque todo especial nessa nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recuperou o Ministério da Cultura e conseguiu implantar as políticas públicas da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, beneficiando estados e municípios. Para falar sobre a dimensão econômica e social da cultura, nós estamos recebendo hoje o Fábio Riani Perinotto, que é rioclarense, mais conhecido como Binho, né? E hoje exerce um importante cargo no Ministério da Cultura, como secretário de Coordenação de Assuntos Federativos do Ministério da Cultura. Seja bem-vindo, Binho. Muito obrigado por você ter vindo aqui prestigiar os 24 anos da TV Cidade Livre. Obrigado, Pimentel, e parabéns a todo mundo da TV. 24 não é qualquer coisa, né? São muitos anos aí de trabalho e pude acompanhar por vários momentos, né? Então, prestigiar um espaço que, inclusive, é ponto de cultura, né? Já passou por edital. Ponto de mídia livre. Ponto mídia livre. Também acessando aí os nossos recursos recentes, Lei Paulo Gustavo e a Política Aldir Blanc. Então, poder estar aqui, novos estúdios, estrutura, quem sabe podendo justamente apoiar essa ideia de se reerguer e fortalecer aquilo que tem potência comunitária, como a TV sempre teve essa característica, né? Que é a parte positiva, que é o grande elogio. É popular, é comunitária e está acessível para todo mundo. Então, parabéns pelos 24 anos. Pois é. O Binho, assim, de há muito tempo, eu fui secretário-geral do Conselho Nacional de Cineclubes, fui presidente do CBC, e, principalmente, o setor audiovisual, há muito tempo fala da dimensão econômica da cultura, né? O quanto que vale o investimento na cultura, né? Por exemplo, se você for fazer uma fábrica de automóveis, você tem que gastar para cada emprego quase $500 mil. Na cultura, com, sei lá, $5 mil, você cria um emprego, né? Então, diga para nós assim, qual que é o rumo que o Ministério da Cultura deu no sentido de fortalecer esse aspecto, né, da cultura através das leis de incentivo. Ótimo, boa pergunta. Começamos muito bem. Bom, acho que bacana reforçar, né, nesse governo Lula, não só na cultura, mas também na cultura, houve um trabalho grande dessa relação de articulação federativa, de relações institucionais com todos os estados e municípios, e também com a sociedade civil diretamente, na medida do possível, obviamente. Então, a gente chama muitas vezes de nacionalização dos recursos. Era muito comum usar termos da própria economia, né? Descentralização de recursos, enfim. Municipalização. A municipalização, que eu me considero um municipalista, mas, enfim... Rio Claro é terra de municipalista, né? Eu faço parte dessa história exatamente. Também. Eu sou municipalista de modo geral, mas eu me agrada, talvez até poeticamente, esse conceito de nacionalização dos recursos, porque também reforça uma relação de que tem uma origem da União, no sentido de ser nacional, /federal, acho que remete a isso, quando fala nacionalização dos recursos, e eu acho que também remete a uma ideia de identidade nacional. Acho que tem uma ideia de, ainda que muito da diversidade cultural brasileira, por exemplo, né, no nosso caso, das políticas culturais, mas a nacionalização de recursos para chegar nos diversos territórios. Então, grandes frentes que o governo Lula teve e na cultura, nessa gestão da ministra Margarete Menezes, nacionalização de recursos, entendendo e atendendo às diversidades dos territórios brasileiros. Republicanismo, né? Muito democrático, republicano. Às vezes até criticado por muito republicano demais. Eu sou crítico disso, você sabe disso. Normal, faz parte. A gente está aí na democracia republicana para isso, inclusive. Mas é que os nossos adversários não acreditam nisso, é outra história. A gente, por um outro lado, sofre as mazelas da força de um radicalismo da ultradireita que realmente não tem um propósito de um bom diálogo com as diferenças, né? Mas é isso, acho que a forte identidade é a nacionalização dos recursos com essa característica, não só fazer com que chegue para a população do modo mais democrático possível,
mas entendendo as diversidades que existem nos territórios. Então, é muito diferente você viabilizar processos numa região norte amazônica, por exemplo, ou numa região sul, ou como a gente está aqui no Sudeste, né? Então, o jeito de linguagem, como expressar, isso também tem umas diferenças. Então, a gente está atento até às linguagens, que a gente chama de linguagem acessível, tentando desburocratizar processos também. Mas é isso, assim, acho que, para todo mundo compreender, o que a gente está falando aqui desses recursos, quando você bem introduziu já falando da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eu acho que, para a população, de modo geral, compreender que, até o jargão que o próprio presidente Lula sempre fala, nunca antes na história do país, né? Sempre usa essas frases, não é de hoje. E o pior é que é verdade. E é muito verdade nesse caso. Antes, a gente tinha os orçamentos da cultura na esfera federal tentando dar conta, óbvio, de uma e outra política, mas, às vezes, até para dar conta de bancar o próprio ministério. Muitas vezes tinha uma certa dificuldade. Não, teve que reconstruir o ministério. E aí é isso que eu ia falar. Né? Nesse caso desse novo governo, é traumático o processo que a gente passou de antes. Né? Então, foi, né, no governo anterior, a gente passou um governo que nem na área da saúde tinha vacina e que, para a área da cultura, deixou de ter Ministério da Cultura. Então, assim, foi um agravante muito pesado. Aplicou uma vacina anticultura. Exatamente. Foi anticultura. Assim como é antivacina, no caso, foi anticultura, de modo geral. A gente passou um aperto danado e foi, inclusive, essas duas leis que você menciona, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, o governo, na época, vetou. Pois é. Ele foi contra, assim, um absurdo, porque já tinha passado pela maioria dos deputados, inclusive deputados da direita, centro, esquerda, senadores também, da direita, do centro, da esquerda. Teve que recomeçar tudo de novo. O governo federal, quando ele retoma com o presidente Lula esse processo, como eu falei, democrático, republicano, essas leis, elas vêm, a Lei Paulo Gustavo, um caráter mais emergencial, a Política Nacional Aldir Blanc já um pouco mais estruturada, contínua, né? Mas ela passa pela situação de ter que reconstruir o ministério e se organizar para dar conta de fazer isso que eu falei, dessa descentralização dos recursos, nacionalização dos recursos. Então, a gente tem o caráter de fazer bastante formação e diálogo com os gestores, porque, como eu falei, como nunca antes na história teve recursos nesse nível, é importante o pessoal compreender que a maioria das prefeituras do Brasil não costumava, como você falou, era perfumaria, às vezes. Esse que é o não detalhe. Tinha nem orçamento, muitas vezes. Não tinha secretaria, não tinha nem secretaria, não tinha orçamento. Não tinha política. No máximo, se fazia um evento celebrativo. Tinha muito, sabe o quê? No governo passado? Emenda PIX. Pra show, o governo federal passado foi muito isso. Foi a política deles, foi através dos deputados mandar dinheiro para os pequenos municípios. Exato. Município de 30 mil habitantes fazendo show de 500 mil reais. E aí uma opinião muito pessoal nesse caso, assim, acho, obviamente, que a gente tem uma vantagem de estar na política cultural, que sim tem a parte celebrativa, tem a parte festiva, sim, mas desde que ela faça parte de uma visão maior de transformação de sociedade. Então, se a gente for fazer repasses de recurso para fazer o evento e acabar meio que aí por aí mesmo, a gente não está nem fazendo política cultural. Aí a gente está fazendo, política eventual. Não, evento. Na minha época, a gente falava isso. que assim, a virada cultural, quando foi criada pelo André Sturm, que foi também da Federação Paulista de Clubes comigo, assim, a gente dizia que tinha a política cultural e a política do evento. Evento. E acaba. E a gente tem, né, obviamente, com esse repasse de recursos para vários estados e municípios, ainda vai ter a cultura política de ainda fazer um outro evento. Mas, em sua maioria, vários municípios começaram a criar, digamos, uma musculatura administrativa de compreender os outros mecanismos existentes. Então, passar a ter editais de cultura, né, como um modelo, e aí editais de cultura, lembrando, podendo ser na modalidade de bolsa, prêmio ou projetos. Isso também é um divisor de águas desse momento. Era uma velha reivindicação da categoria, a
desburocratização do acesso. Eu acho que foram longe demais, assim, né? Essa história de poder fazer projeto oral, eu dou prêmio direto para o mestre, não submeto ele a um edital, entendeu? A gente... Importante até dar por esse exemplo que você está trazendo. Na época, ainda lá atrás, no outro Ministério da Cultura que existiu, teve ações das culturas populares que foi propondo ser um caráter de romper essas burocracias e permitir inscrições por oralidade, por exemplo, para mestres. Mas o que eu queria reforçar é que a gente fala muito da Paulo Gustavo, Aldir Blanc, mas uma lei que pouco é dito, e é importante todo mundo assimilar um pouco mais também, é o Marco do Fomento Cultural. É uma lei que foi desse governo e é o Marco do Fomento Cultural que vai contribuir, digamos, a disciplinar um pouco melhor o regramento de como é possível realmente ter essa desburocratização. Então, era uma aventura jurídica, digamos assim, fazer inscrições por oralidade, porque você não tinha tanta sustentação jurídica para isso. Agora não, o Marco do Fomento Cultural vai trazer regramentos de prêmios, bolsas e projetos, e vai, inclusive, trazer das possibilidades delas ocorrer, por exemplo, por caráter da oralidade. E, por um lado jurídico muito importante para a gente, que é o financeiro, que ela vai dar um ajuste fiscal que quem recebe, por exemplo, prêmio, bolsa, etc., não precisa mais ser tratado, digamos assim, no caráter do imposto de renda. É outro tipo de relação que se estabelece. Você nem tem uma relação de prestação de serviço nesse recurso, quando é pelo fomento cultural. Então, não é por nota do proponente. Claro que, se é um projeto, ele tem que prestar tem conta de alguma prestadores de serviço dentro do projeto que vão emitir notas, mas a pessoa jurídica ou física que acessa o recurso tem uma facilidade da relação e, obviamente, a prestação de contas, digamos assim, que tem outros termos até jurídicos, essa prestação de contas ela está muito mais vinculada ao cumprimento do objeto. Ocorreu ou não ocorreu? Se não ocorreu, precisa averiguar o que aconteceu com o dinheiro. Se ocorreu, se não teve denúncias, se está tudo certo, apresenta o que fez. Colhe esses produtos, porque a gente não está falando de uma grande empreiteira, por exemplo, nessa ordem de grandeza de recursos. Então, isso passou para o Supremo Tribunal Federal. É que a direita, principalmente a direitona, ela quer comparar o incentivo fiscal que é dado para ela, para o agronegócio, para a própria indústria, com o incentivo fiscal que é dado para a cultura, que, se for comparado, é uma gota num oceano, e eu boto um oceano nisso. Né? E, no caso, você está falando até de uma outra legislação. Quando a gente fala de incentivo fiscal, né, leis de incentivo por essa característica, a tão difamada Lei Rouanet, né, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, é muito curioso as pessoas falarem isso de boca para fora e não fazerem nem, 3 cliques na internet. Porque é investimento, né? É investimento. O Lula disse que não é gasto na educação. É a mesma coisa na cultura. É investimento. E é um investimento, de fato, porque ele dá retorno financeiro, econômico para o giro local, né? No caso da Rouanet, tem estudos diferentes que, na média, chega de R$5 a R$7 de retorno a cada R$1. Na lei do audiovisual também. Audiovisual, às vezes até mais, dependendo de qual é o produto. Ainda estamos aqui. Exatamente. Eu, por exemplo, continuo aqui. Então, assim, o que eu acho que é legal desse papo que a gente está tendo aqui, Pimentel, nessa entrevista, é assim, para Rio Claro, né? Então, a gente tem recursos que vieram da Lei Paulo Gustavo, na ordem da casa de mais de 1.700.000, 1.800.000. Teve recursos de um primeiro repasse da política Aldir Blanc, na casa de mais ou menos 1.300.000, que foi em 2023. Agora, em 25, a gente fez o repasse, um segundo repasse, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ou seja, é executado agora ao longo de 26, e vai estar previsto mais repasses 27, 28, né? E uma coisa que a gente esqueceu, que eu esqueci de falar anteriormente, por exemplo, essa reforma aqui que foi feita na TV comunitária, ela veio por um edital do governo do Estado de São Paulo. Agora, os recursos desse edital do governo do Estado de São Paulo vieram
do governo federal, Exato. na sua integralidade. Não teve contrapartida do Estado para isso. Aliás, não teve contrapartida também do município, como era antigamente. Antigamente, vinha até dinheiro do governo federal para os municípios, mas 30% era de contrapartida. De alguma maneira, você tinha que... Né? Então, teve essa mudança também. Né? Na época da pandemia, né, 19 e 20, no caso, ao longo de 20, tanto... enfim, foram, na verdade, 3 leis que tramitaram naquela época. Para elas passarem, como eu comentei, pela imensa maioria, quase unanimidade de todos os deputados, teve um movimento, como a gente falou, até municipalista, inclusive. Então, a ABM, Associação Brasileira de Municípios, a CNM, Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, né, são 3 organizações de relações institucionais que tem no Brasil. Elas e tantos outros, inclusive próprios da cultura, que a gente tem fórum de cultura, tanto de estados quanto de municípios, naquele momento, junto com movimentos culturais, movimentos sociais da cultura, se dialogaram e construíram um diálogo com a Câmara dos Deputados naquele contexto e conseguiram a maioria porque teve essas alterações de não exigir contrapartida e tudo mais. Pois é, porque tinha uma PEC que estava... A gente estava batalhando muito tempo no Senado. A PEC da Cultura, que a gente falou. A PEC da Cultura, eu acho que era 179, e ela não andava por causa dos municipalistas, porque assim, os prefeitos falavam assim, pelo amor de Deus, você já está em carimbo na educação, carimbo na saúde, um carimbo na cultura, a gente está fora dessa. Né? Então, mas foi estratégico naquele contexto, mas aí a gente passa a ter alguns regramentos dentro da lei, que é o básico, digamos assim. Então, por exemplo, os municípios que aderiram à Lei Paulo Gustavo, uma contrapartida que tem se não tem conselho, plano, fundo, passa a ser obrigado a passar a ter conselho, plano e fundo. No caso da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, uma das exigências não pode o orçamento próprio do município para a pasta da cultura não pode ter diminuição. Essa é uma exigência, e todos os municípios que aderem, eles fazem o termo de adesão, é a assinatura do prefeito, na plataforma de transferências, que é a Transferegov. Lá fica constando esse documento como um documento de manifestação pública de que se compromete a cumprir esse regramento da lei. Então, tem uma triste notícia para dar para os artistas de Rio Claro. Né? Nós estamos falando, eu já falei para a Câmara, o Concute já falou para a Câmara, muita gente já falou que o orçamento desse ano da Prefeitura não cumpre com o compromisso que a Prefeitura, não vou falar que foi o Gustavo, foi o Dalberto, a Prefeitura, impessoal isso, não cumpre. Então, a Câmara vai ter que, para receber dinheiro, vai ter que dar solução para esse problema. O ciclo de repasses de recursos da Aldir Blanc, ela tem alguns pré-requisitos. Né? Então, o básico não faz sentido o governo federal ficar repassando os recursos para os estados e para os municípios se o repasse anterior não for minimamente executado. Esse é um primeiro regramento. Então, precisa que no caso Rio Claro colocar em prática no mínimo 60% para até uma data específica, né, que a gente chama de data de aferição. Executando no mínimo 60% é um dos pré-requisitos. Mas um dos outros pré-requisitos é também definir o plano de aplicação desses recursos mediante participação social. E essa participação social, sempre que tem Conselho de Cultura ou Conselho de Política Cultural, obrigatoriamente precisa ter o diálogo também com o Conselho, e aqui é de Política Cultural. E só fazer uma pergunta para você. A partir desse novo repasse, porque no caso do Rio Claro já tinha tudo, inclusive o fundo. Sim. E eu acho que você lembra que eu chamei a atenção disso numa audiência pública. De fundos, né? Será que a gente consegue exigir que o próximo repasse venha para o fundo? Porque, assim, se o Ministério exigir, tem que cumprir, né? Agora, e evita um monte de problema que a gente sabe que teve. Sim, né? sim. Não foi uma exigência até agora 26. A partir de 27, está na regra da lei, a que a gente fez a atualização, todos os estados e todos os municípios, para acessarem os recursos que faremos o repasse a partir de 27, no caso, precisa ter fundo de cultura. O básico é ter o fundo de cultura. Agora,
Por quê? Porque a gente está fazendo o estímulo para aqueles que ainda não têm. Né? Mas todo o nosso foco daqui para frente vai estar direcionado no fortalecimento dos componentes do Sistema Nacional de Cultura. E, nos municípios, sistemas municipais cujo de modelo cultura. é o SUS. Né? Exatamente, cujo modelo é o uma SUS. grande referência. Com as devidas adaptações, porque não é um sistema único de cultura, mas ainda assim bastante espelhado na medida do possível. Então, os municípios vão precisar ter conselho, plano e fundo, que, claro, tem. Mas colocar para funcionar, ter musculatura, como eu comentei da outra vez agora aqui, né? Ter uma musculatura institucional, ter uma compreensão, uma maturidade do uso. Então, o passo dado atual, né? O que está vigorando, é, no mínimo, ter o fundo de cultura. A intenção do que a gente tem nos bastidores, é quase que um spoiler nacional que eu vou estar falando aqui, mas não é segredo, de alguma maneira, é digamos, a transição que a gente tem trabalhado é para que, então, de 27 para 28, passe a ser fundo a fundo. Aí passa a ser o uso do fundo. Em 27 é só existência, pelo menos, se possível, já utilizando, mas em 28 passaria a ser obrigatoriamente pelo fundo. Esse é um indicativo do que a gente tem construído. Vamos assim, dar uma tranquilizada mas o que a gente falava que eu faltei... Moçada, porque você sabe dos problemas que ocorreram em Rio Claro. Sim. E, pelo que a gente conversou, até agora, isso não teve nenhuma influência no relacionamento da Prefeitura Municipal com o Ministério Federal, da Cultura. Né? É isso? Não, de fato. Apesar da questão do orçamento, que a questão do orçamento vai ter que resolver. Acho que é uma questão importante reforçar primeiro do orçamento e aí a gente entra nesse detalhe. Então, para todo mundo compreender, acho que é reforçar essa questão. Tem aqueles pré-requisitos, usar pelo menos 60%, definir um plano de aplicação de recursos com participação social, se tem conselho, precisa passar pelo conselho, são 2 pré-requisitos. Outro pré-requisito é não ter tido essa diminuição orçamentária. Se o município descumpre com essa regra, ele perde o direito de acessar o recurso. Então, Binho, do governo Claudimão, no último ano do governo Claudimão... Eu lembro que aumentou muito. Não, foi aumentando, nós chegamos a 1,8 era um dos maiores da região, até eu lembro, que era Brasil, do Estado e tal. Porque a nossa meta era cumprir a meta da ONU, que é 2%. Isso. Né? Mas teve as campanhas de 1%. Hoje eu já estou voltando a fazer a campanha do 1%, porque hoje não chega a 0,5% em Rio Claro. Né? Então, acho que é importante dar esse reforço. Assim, para Rio Claro, é importante, para não perder o direito do próximo repasse em 27, garantir o orçamento mínimo, mantendo o que tinha de orçamento quando recebeu os primeiros repasses. Porque, senão, o que a gente vai estar fazendo é um substitutivo financeiro e orçamentário. Porque, em vez do recurso federal servir para colocar mais recurso, está substituindo porque o município não está colocando o próprio recurso. E isso não deve estar acontecendo só em Rio Claro, né? Não é para isso que o recurso na esfera federal foi tramitado com muita luta. Não foi para isso, né? Porque senão a gente vai estar quase que desvalorizando a política cultural municipal nesse caso. Então, não é para isso. Eu acho que a gente devia reforçar também que, assim, pelo cálculo que você me passou, até o momento ainda vai ter mais repasse das políticas. Nós já tivemos, basicamente, 2.700.000 via Lei Aldir Blanc e 1.700.000 via Paulo Gustavo. Isso a nível de prefeitura, que, vamos dizer, toda a coisa da TV comunitária, e teve outros grupos de Rio Claro que foram premiados a nível do edital do Estado. Se for somar tudo, dá mais de 5 milhões que veio para a cultura de Rio Claro, desde o começo dessa gestão do Lula, né, que já veio para cá, e agora, pelo que você me falou, ainda tem mais 6 milhões para mais 3 repasses que devem vir por aí. É isso mesmo, né? Mais ou menos por aí. O que eu acho que é importante, então, todo mundo ficar entendido é isso. Assim, a ordem de grandeza do que a gente está falando, que foi a construção dessas leis, que são conquistas de direitos culturais, e que na verdade, sempre também um entendimento de que é para a população. Assim como você falou o SUS não é uma política construída pensando só para a valorização dos trabalhadores da área da saúde, mas também valoriza, obviamente, que dignifica a médica, o enfermeiro, enfim, né, tantos outros. Na cultura é a mesma questão. Claro que isso também dá dignidade para os trabalhadores da cultura, os artistas, fazedores de cultura de modo geral, sim. E profissionaliza, eu acho que... para benefício da população de modo geral, que a gente está falando. Né? Forçou uma certa profissionalização do setor, né? Porque no setor da cultura, 2 setores no Brasil sempre foram muito profissionalizados,
que é o caso do audiovisual, né? Que tem, inclusive, leis próprias, né? Biancini, etc. Coisa e tal. E a música sempre teve, né, uma organização muito boa. Agora, as outras áreas, a literatura, as artes plásticas, etc., sempre foi uma coisa muito de indivíduos, né? De o artista solitário, etc. Coisa e tal. Ô, Binho, como você é de Rio Claro, eu acho que você acompanha as coisas por aqui, né? Na cultura de Rio Claro. E a mais nova polêmica de Rio Claro é sobre a Fundação Ulisses Guimarães, né? E eu queria saber do Binho qual que é a posição do Binho, eu já sei qual que é, mas eu gostaria que você expressasse, né? Sobre a questão da Fundação Ulisses Guimarães. Ótimo. Bom, acho que até para o pessoal compreender um pouco o meu posicionamento, primeiro, eu não estou fazendo um posicionamento aqui como ministério, né? Não, isso não é uma elaboração. Por isso que eu falei que você é de Rio Claro. Isso não é uma elaboração da instituição, Governo Federal e Ministério da Cultura. E, já que eu, pessoalmente, estou falando, também o pessoal compreender que eu tenho uma trajetória que eu fui diretor de cultura na Fundação Cultural de Jacareí, outra cidade aqui do estado de São Paulo. Então, trabalhei numa fundação pública na área da cultura e também sei das potencialidades que tem. Acho que, assim... Bom, Pimentel, primeiro que eu acho que uma preocupação que eu tenho no tipo de debate que está sendo feito aqui em Rio Claro me preocupa de deixar de existir fundação, pode começar a querer deixar de ter até depois o arquivo, pode começar a querer ter outros encerramentos de ciclos que são importantes para a cidade. Então, a Pinacoteca já está encaixotada, né? Faz tempo. Então, assim, a família não agradece. Eu já tenho essa primeira preocupação de início enquanto sinalização. Acho que já é preocupante. Agora, quanto ao caráter administrativo, das ferramentas mesmo, né, jurídicas, de modo geral, da administração pública, o pessoal compreender que ter uma fundação, ela dá vantagens organizativas. De caráter econômico mesmo, porque você pode captar dinheiro. Sim, exatamente. Então, assim, tem um caráter autorizativo, até dá para dizer, que o CNPJ geral da prefeitura não tem a mesma liberdade e flexibilidade para acessar alguns recursos do que uma administração pública indireta pode fazer. Então, eu acompanhei de perto, por exemplo, na época que Tereza estava no arquivo, e como uma administração pública indireta, um CNPJ próprio, o arquivo, por exemplo, contribuiu para captar outros recursos, fazendo outras parcerias de modo muito mais dinâmico. É a mesma característica uma fundação. Uma fundação pública, né? Mais ainda até, talvez, do que um arquivo, no caso, porque fundações têm um arcabouço jurídico, né, bem consolidado historicamente no Brasil, e para a cultura, para o pessoal compreender, na própria Lei Rouanet, prefeitura não pode ser proponente. A fundação mas pode. A administração pública indireta, fundação, pode. Quando o Rui Fina, esse pessoal, saiu da Fundação Ulisses Guimarães, eles deixaram pronto e aprovado o projeto de Lei Rouanet para construir o Memorial Ulisses Guimarães. É que veio depois um vendaval e destruiu isso, né? Mas, assim, você deu o exemplo de Jacareí, eu dei o exemplo aqui para as pessoas da Cassiano Ricardo, lá de São José dos Campos, e da Funalfa, de Juiz de Fora, que foi muito parceira da gente na rede de Mercocidades, que eu via a grana que eles conseguiam captar já naquela época, isso é comecinho dos anos 2000, né, por ter essa agilidade de ser uma fundação. Né? Eu acho que, quanto fundação, para o pessoal também entender nisso que você está trazendo, é isso, assim, tem cidades aqui no estado de São Paulo que tem secretaria e tem fundação. Né? É o caso, por exemplo, de São Sebastião, acho que Ubatuba também tem. Quando a gente vai indo lá para a região do Vale do Paraíba, mais de uma cidade tem fundação e não tem secretaria, às vezes. Então, às vezes, é fundação sem secretaria, e às vezes é fundação e secretaria. Eu sou mais a favor disso, por causa da situação da Secretaria de Cultura em Rio Claro. E aí, por exemplo, a lógica de relação, por exemplo, para oficineiros, para pagamento de prestadores de serviço, a relação é muito mais dinâmica e flui, porque ela está ali. É mais fácil de fiscalizar, tudo. Então, o controle fiscal, obviamente, está ali muito mais fácil. Então, claro, eu estou dizendo assim, a gente está num momento quase que o oposto aqui em Rio Claro. Né? A tendência que está se forçando é deixar de ter fundação. Mas se fosse para falar assim, olha, na minha opinião,
vai deixar de ter Secretaria de Cultura ou vai deixar de ter fundação? Eu falei, então deixa de ter secretaria e fortalece a fundação, mas aí um esforço, assim, que vale a pena, ao meu ver, é todas as legislações serem adaptadas para a fundação. Então, Conselho de Cultura, Política Cultural, vinculado à fundação, não mais à secretaria. Fundo Municipal de Cultura, vinculado à fundação. Tem que todas algumas as modificações na própria legislação da Fundação Ulisses Guimarães vai ter que ser feita, lógico. Exatamente. Então, teria um grau de amadurecimento, mas que vale a pena. Se tiver essa compreensão das vantagens que ter um CNPJ de administração pública indireta, como uma fundação, propicia para captações de recursos, para possíveis parcerias, até outros tipos de patrocínios, às vezes até relações internacionais que se facilitam por esse tipo de relação de CNPJ dessa maneira, fica aí, assim, o recado da minha análise dessa maneira. Na nossa época, lá na Secretaria, a gente conseguiu o recurso do Fundo Europeu, né, da Comunidade Europeia, e não conseguiu acesso, porque não tinha um instrumento, a Prefeitura não podia fazer, a Secretaria de Cultura não podia fazer. Na época que eu estava lá na Fundação, né, a gente, por exemplo, alguns eventos, já que a gente fez essa provocação de política de evento, política eventualmente, no caso, a gente não tinha como não ter também uma agenda de calendário de eventos. E, como fundação, a gente conseguia o apoio de patrocínio do comércio local de modo muito mais dinâmico pelo CNPJ da Fundação, e depois, tendo o Fundo de Cultura também, dinamizou parte pelo Fundo, parte pelo próprio tem lei CNPJ municipal da de Fundação. cultura, inclusive, também. Exatamente. Então, tem condições de ser mais flexível e mais fortalecido por ser um caráter mais autorizativo, mais autônomo, e até, como você bem lembrou, até o controle fiscal fica mais bem organizado para ser feito por todas as autoridades, se você faz por esse caminho. Então, assim, óbvio, melhor seria se desse conta de ter uma fundação forte e ainda a Secretaria de Cultura. Não precisaria. Mas, se fosse para ter uma escolha, eu priorizaria dar um bom reforço na fundação. O problema de manter as duas coisas em Rio Claro é o seguinte, é que a estrutura administrativa da fundação foi extinta. Aí fica complicado. E a estrutura administrativa da secretaria está sucateada. Não tem funcionário, enfim, é o famoso não tem. Certo? Mas então, aí são outros 500. Você pega e transfere todos esses funcionários para a fundação, certo? Mantendo os direitos deles, logicamente, essa coisa e tal. E, por exemplo, um problema que a gente tinha de contratação de funcionário na Secretaria de Cultura é o fato de, assim, o pessoal que mexia com o som, né? O cara não trabalha durante o dia, o cara trabalha de noite, final de semana. E daí, o cara fica o dia inteiro coçando e chega de noite, você tem que pagar hora extra para o cara, porque ele tem direito de hora extra, enfim. Então, você pode fazer concurso público ou pode fazer contratação de uma maneira que você não sabe? Não, e fica muito mais sério o negócio, porque você está pagando por um trabalho que está sendo feito. Claro. Até um reforço nisso que você comentou, Pimentel. De fato, eu desconheço detalhes de como está a estrutura interna da Prefeitura sobre esse aspecto, mas a gente sempre tem essa reivindicação, é comum em qualquer cidade, não é um caso específico de Rio Claro, que é ter os concursos para a área da cultura, porque é importante ter pessoas Nós temos 4 bibliotecas e não temos uma bibliotecária. Então é isso, assim, acho que tem... Eles querem que ele passava todo o acervo da Fundação para a Secretaria de Cultura. Eu não sei como que vai ser feito isso, mas tudo bem. Então fica assim, essa atenção, né, de pensar em como fazer um planejamento do orçamento da Prefeitura. Né? Estamos aqui à disposição, se quiserem um diálogo enquanto federal para compartilhar experiências, enfim. Mas é importante compreender que é isso, assim, ter o concurso de servidores efetivos para a área cultural seria bastante importante nesse caso, seja fundação, secretaria, como você relatou dessa maneira. Então, eu não tenho dúvidas que ter uma estrutura efetiva de servidores permanentes, contínuos, também dá uma consistência, uma maturidade. O Binho, já que você falou do diálogo município e governo federal, você é de Rio Claro, vou repetir, ele é de Rio Claro, né? E nós temos 2 problemas em Rio Claro que precisa ser resolvido. Um é histórico, que é a questão de terminar o Centro Cultural Roberto Palmari, que é a obra física cultural mais antiga do Brasil, que até hoje não foi concluído. Foi sendo feito gambiarras. Eu sei disso porque o primeiro funcionário do Centro Cultural,
E, eu fui lá como coordenador de audiovisual. Não tinha coisa nenhuma. Era eu e o Alceu Rigueto, que tinha sido secretário de Ação Cultural do João Herman aqui em Piracicaba, no governo do Lincoln. E daí foi sendo feito gambiarra. Né? O piso que era de mármore virou piso que o Aldo Colaboni inventou lá, etc. Para poder botar para funcionar. Só que, de lá, do último governo, né, do Cláudio, para cá, a coisa só piorou, porque assim, os equipamentos que tinham no Centro Cultural, que eram mínimos, mas tinha mesa de som, não tem, é tudo terceirizado lá. Você vai usar o espaço, você tem que contratar terceirizado, luz, som, etc. Coisa e tal. Né? Então, isso é um problema que eu acho que um rio-clarense, estando no Ministério da Cultura, é lógico que a prefeitura tem que mostrar interesse nisso. Sim. E a outra coisa, que é uma novidade, né, é que nós temos o prédio da antiga Caixa Econômica Estadual, que foi repassada para o Banco do Brasil, e esse prédio está fechado, é um prédio histórico, situado na Rua 3, esquina da Avenida 2, ou seja, a 300 metros de onde a gente está, e que parece que estão querendo leiloar. Né? E, assim, eu acho que assim, podia tentar agilizar o IPHAN. Eu não sei qual seria o caminho hoje, mas, assim, pelo menos barrar temporariamente essa possibilidade de leilão, né? Porque, assim, vai cair na Secretaria de Assuntos Federativos do Governo Federal. Isso, porque os imóveis federais estão centralizados tudo lá no Palácio. Sim. Né? Será que dá para o Binho tentar, pelo menos, ajudar nisso? Não, assim, claro, se a gente for, de preferência, né, formalizado uma provocação, inevitável... Não, o Conselho pode fazer isso. É uma possibilidade. O Conselho pode fazer isso. Pode fazer uma provocação formal e a gente vê os caminhos para ter que tratar. Quando trata de imóveis que são patrimônios, aí, dependendo da situação, envolve, aqui no Estado de São Paulo, com DEFAT, enfim, na esfera federal também. Aí, no caso, a gente tem... uma vinculada à nossa, né? Assim como a gente estava falando da fundação, lá a gente tem o Instituto de Patrimônio, né? O IPHAN, que, dependendo do caso, mas não é aqui, né? É só para o pessoal compreender. Se fosse um prédio que tivesse um reconhecimento de valor de patrimônio cultural, teria que envolver outras áreas, enfim. Agora, uma coisa que a gente tem passado nesse governo, enquanto recursos, muitas vezes, todo mundo sabe disso, não estou falando nada de segredo também, que é uma relação das emendas parlamentares. A gente passou a ter uma parte bem considerável, na casa das dezenas de bilhões, do que seria o orçamento federal, numa relação com deputados federais, deputadas, deputados, que geralmente não gosta muito de aplicar na cultura, quer aplicar na saúde. Mas pensando, às vezes, no apelo predial, estrutural, às vezes tem mais atenção do que em outras frentes. O nosso problema é que nós não temos deputado federal em Rio Claro. Isso é uma outra dificuldade política que a gente passa no momento. Mas, ainda assim, trago isso porque, hoje, o governo federal tratar de fazer uma reforma predial, por exemplo, voltando, né, a primeira pauta do Centro Cultural, ela costuma se dar numa relação de emenda parlamentar. Nesse momento, porque o orçamento próprio do Ministério... Não, e o orçamento próprio do Ministério vai priorizar o que é prédio próprio federal. Do Ministério. A manutenção federal. Capanema do Rio. Exatamente. Tanto Museu da República. Foi reinaugurado o Capanema nessa nossa gestão, enfim, então tem esse tipo de olhar, porque é nossa obrigatoriedade primeira. Né? Agora, óbvio, quando fosse situações de desastres, como teve no Rio Grande do Sul, outras situações, aí é muito mais tratada por conta da exceção do que pela característica de ser recurso da cultura de fato. Né? Quanto ao leilão, para mim é inédito, né? Não é uma área que eu trato lá na minha rotina de tarefas e trabalhos no Ministério, então acho difícil a ideia de tentar barrar, não conheço. Eu desconheço. Não, a única maneira é fazer um apelo e conseguir na base da política. Exatamente. Porque, fora aí, isso... Como você bem mencionou, eu acho que extravasa a pasta cultural.
estaria muito mais envolvido em outros âmbitos do governo federal, outras pressão do de conselho outra na ordem. prefeitura para a prefeitura correr atrás da e aí bagaça. se tivesse interesse, sim, mas eu entendo que tem uma ordem de grandeza que é das relações institucionais mesmo, né? Que aí tem uma Secretaria de Relações Institucionais vinculada à presidência, então ficaria num outro espaço lá do Palácio do Planalto, lá em Brasília, do que no Ministério da Cultura, necessariamente, né, nesse caso. Mas, sobre o Centro Cultural ainda, reforço essa questão. Assim, eu me lembro de ter tido uma ou outra emenda para reformas de parte do prédio. Teve uma emenda para botar um ar-condicionado que não era, porque o ar-condicionado original é central, é para o prédio inteiro. É a história da gambiarra. Gambiarra aqui, gambiarra ali. Eu lembro que a própria estrutura, há muito tempo atrás, teve problema até de planta do prédio. Não, pouca gente sabe de uma coisa. Teve conflitos na questão de quilombolas, né? Teve vários conflitos pouca gente sabe, antes, né? Pouca gente sabe, mas assim, o projeto original do Centro Cultural do governo do Nevoeiro extinguia o Lago Azul, não tinha o Lago Azul mais. O Lago Azul ia ser aterrado e o parque do Lago Azul era assinado pelo Burle Marx, certo? E daí teve problema, porque o Lago Azul era a marca do governo do Perim. E daí não teve jeito do Nevoeiro fazer isso. E isso causou um outro problema, porque o prédio do Centro Cultural foi feito no meio de um charco. Ou seja, geologicamente não devia estar ali, mas nem a pau. E nós temos a melhor faculdade de geologia do país aqui, certo? Mas foi insistido nisso porque, com o aterro, resolvia esse problema. Não teve o aterro, e daí, até hoje, inunda, tem problema, você sabe disso. Né? E tem a lenda do telhado, que o Centro Cultural não tem telhado, tem, né, laje. Bom, acho que é isso. Assim, sei das dificuldades históricas desse prédio, minimamente sei, né? Não me lembro agora, não está tão fresco na minha memória. Mas, enquanto governo federal, a gente tem, inclusive, setores lá que é uma subsecretaria, isso não, é um termo que ela está vinculada direto à Secretaria Executiva, ou seja, tem uma importância, na verdade, né? Mas é a subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais, que é praticamente composta só por pessoas arquitetas. Então, tem uma relação desde tratar dos céus, das artes, nesse da governo cultura. não teve PAC da Cultura, né? Teve PAC da Cultura, mas teve muito mais direcionamento do PAC da Cultura para duas frentes. Ou para manutenção de prédios patrimoniados, já, então, manutenção do que tem peso histórico, já reconhecido, ou para a construção de céus, né? Céus das artes, que viraram céus da aqui cultura. Em Rio Claro, eles fizeram lá no Espaço Livre do Arco-Íris, lá, que foi um erro. Então, assim, tem outras possibilidades para céus via recursos numa relação PAC para a área cultural, né? De modo geral. Então, essas são as duas frentes principais pelo PAC. Mas é isso, assim, Pimentel. Emendas parlamentares e outras questões de outra ordem de grandeza acaba até indo para além do Ministério da Cultura. Aí tem uma relação institucional e outros pesos mais. Certo. Acho que é um pouco por aí. Binho, nós estamos já chegando no fim da nossa entrevista e eu quero fazer mais um elogio para o Ministério da Cultura, que é mais uma vitória que, assim, Rio Claro teve participação nisso. O CREC, né, o Centro Rio Clarense de Estudos Cinematográficos, que é o Tela Brasil. Sim. Né, que, na verdade, é uma coisa que, quando eu fazia o Festival de Atibaia, eu levei o Gustavo Dal, que era o diretor do CTAV, já tinha sido presidente da Ancine, etc., coisa e tal. E, naquela época, a gente já queria que a Programadora Brasil, que era uma coisa de pegar o filme brasileiro e entregar na mão dos cineclubes de grátis para poder fazer exibição, não foi eu, foi o Gustavo Dal, lá em Atibaia, falou: o caminho é o streaming. Já naquela época, isso faz 10, 12 anos, né? Então, eu queria que você levasse para a SAV, né, o agradecimento do movimento cineclubista brasileiro, das TVs comunitárias, porque nós temos agora, pelo menos... É lógico que o cara pode... Não depende de nós, ele pode acessar no celular dele, na casa dele, na tranquilidade do lar dele. Mas cinema é uma coisa coletiva, é mais gostoso assistir coletivamente. Então, agora nós temos mais de 500 filmes brasileiros para poder exibir para a população brasileira, né? E é isso, né? Quero agradecer muito a tua presença aqui, né? E aqui no contexto Rio Claro, a gente costuma dizer o seguinte, que sempre o apresentador é menos
famoso do que o entrevistado. Mas, assim, seja como for, o entrevistado tem seus últimos 2 minutos de fama aqui e que pode falar o que ele quiser, para quem ele quiser, mandar recado, mandar beijo para a mamãe, enfim. Então, você tem seus 2 últimos minutos de fama. Obrigado. Bom, primeiro, começar agradecendo. Novamente, acho que é importante, me sinto... Até dá para dizer, talvez, em casa aqui, né? Já tive outras parcerias com a TV na minha trajetória quando estava aqui em Rio Claro. Tenho toda essa trajetória com Cultura Viva e também aqui foi Ponto de Cultura, então acho que tem essa relação de muito tempo. Eu gosto de falar que foi Ponto de Mídia Livre também. Também Ponto de Mídia Livre, claro, importante. Porque essa junção de cultura e comunicação é fundamental. Total, você está certo, importante lembrar. E aqui acho que é reforçar mesmo, assim, né? Sempre que eu tenho oportunidade... meu coração pulsa ainda aqui em Rio Claro, família, parentes, amigos, queridos, parcerias para além disso, né? Relações afetivas de muitos anos. Então, apesar de estar lá longe, em Brasília, no centro do país... E depois me contaram que você vive num avião da TAM. Nossa, eu já fiz isso para cima e para baixo, Pimentel. Bom, para vocês saberem, pessoal, até... Quem quiser acompanhar a minha turnê, eu vou estar agora essa semana. A gente tem um seminário de boas práticas da Aldir Blanc, no Rio de Janeiro. Depois a gente tem um encontro centro-norte. Então, vai estar todos os estados do norte, todos os estados do centro, tendo um grande encontro em Tocantins. Eu pensei que era faço Rio de Janeiro, faço Tocantins, volto para Brasília, depois tenho agenda São Paulo, depois tenho outra agenda no Paraná, depois volto para Brasília, enfim. Então, muito avião para cima e para baixo, mas para dar conta mesmo dessas ações que a gente tem realizado. Eu acho que, como desfecho aqui, reforçar que, assim, eu nasci em Rio Claro, sou de Rio Claro, estudei em Rio Claro, família em Rio Claro, estudei, inclusive, até fazendo ensino superior, inclusive fiz a Unesp aqui em Rio Claro, então toda a minha trajetória aqui em Rio Claro. Tenho muito, muito orgulho. O pessoal lá em Brasília sabe muita coisa de Rio Claro, porque eu fico falando lá para todo mundo. E agradecer mesmo assim, dessa parceria. A gente segue sempre à disposição. Acho que é bacana ter esse bom momento de diálogo. Que venham realmente bons frutos desse novo momento da TV, com estúdio. Aproveitem, acho que é importante reforçar esse recado. Aproveitem a estrutura da TV, está aqui. Se puderem somar, inclusive, para ela ter ainda mais força a partir da parceria de vocês, ter outras mais. Agora nós temos que dar sustentabilidade, porque a reforma está feita. Agora precisa de Aproveitem gente para fazer conteúdo. Né? Pude desfrutar ontem, né, do evento, de estar aí lançando a nova estrutura dos estúdios. Então, estou aqui em mais um programa. Então, experimentando na prática, fica aqui dica, sugestão, enfim... para que possam se somar com a TV, para dar voz a toda a diversidade cultural que tem aqui em Rio Claro e que merece ter a vitrine, ser vista e poder ter vez e voz sempre que possível para a cidade. E lembrando, né, pessoal, atentos sempre à transformação social que a gente quer para todo mundo. Acho que é um pouco por aí. Obrigado pela oportunidade. Binho, eu quero agradecer muito a tua presença. Né? Mas eu quero agradecer principalmente a você que nos acompanha até agora, lembrando sempre que o Contexto Rio Claro é um programa da Rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária, e você pode acessar esse programa nos canais a cabo para quem é cliente da NET Claro, no 10 Digital, e nos nossos perfis do YouTube, do Facebook, do Instagram, que eu acho que é onde as pessoas estão nos vendo mesmo. Né? Então, eu quero agradecer muito, Binho, e lembrar a vocês, nesse Contexto Rio Claro especial, que cultura é a mãe. Um grande abraço.